Bom dia, irmãos. Uma alegria mais uma vez estar com os irmãos nessa última escola bíblica dominical do ano de 2020. Estamos quase encerrando este trimestre, as lições deste trimestre. E nessa manhã nós vamos estudar quando a diversidade é a difamação. Você já passou por alguma difamação? Alguém já falou injustamente sobre a sua vida? Alguém já colocou você muitas vezes em lugares que você não gostaria de estar? Pessoas falando algo que você não fez? Em um mundo em que está comum as fake news, assassinatos de reputação, nós vamos estudar sobre a vida de Daniel, um servo de Deus que nos inspira fé, temor, respeito a Deus, honestidade, fidelidade. E nós vamos estudar sobre a última história que é narrada no livro de Daniel. É a sexta história de Daniel e nós vamos estudar sobre a vida de Daniel no momento em que ele passou pela cova dos leões, no momento em que as pessoas estavam o julgando, né? Fazendo injúrias sobre o seu nome, sendo desonestas com ele. E vamos aprender muito com a vida deste servo, de como nós podemos sobreviver nesses dias, como afirmo para os irmãos, de fake news, pessoas mentindo, assassinando reputações. Pois bem, leiamos então do capítulo 6 do livro de Daniel, do versículo 1 até o versículo 5. Diz-nos assim a palavra de Deus. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os sátrapas procuraram a ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, nós pedimos, Senhor, iluminação pelo Teu Santo Espírito, dessa passagem da vida de Daniel, dolorosa, mas que serve de aprendizado para todos nós até os dias de hoje. Te louvamos, Senhor, porque este servo do passado foi fiel a Ti e alcançou de Ti benevolência, e nos momentos de dores achou graça de ser fiel a Ti e ser fiel aos homens. Ó Deus, aplique essa palavra aos nossos corações e às nossas vidas. Em nome, por amor de Jesus. Amém. Irmãos, a vida de Daniel, ela inspirava fé, temor, respeito, honestidade, fidelidade. Um homem que era um homem reconhecido tanto na terra quanto nos céus, como um homem digno, um homem piedoso. E a guisa de introdução, eu gostaria de fazer algumas perguntas aos irmãos. Perdão, irmãos. É possível alguém temente a Deus, como foi Daniel, passar
por um processo de difamação, de assassinato de reputação? Por que o crente é difamado? E por que Deus permite que seus servos passem por tal adversidade? Irmãos, Daniel possuía um relacionamento profundo com Deus. Dentro do seu relacionamento com Deus, foi forjado em Daniel um caráter ao ponto de ser provado diante daqueles homens em várias situações e manter a sua fé inabalável em Deus, sendo servo piedoso. E ainda, nessa parte introdutória, eu queria dizer aos irmãos que, mesmo sendo um crente antigo, que seja um crente experimentado, que seja um crente fiel a Deus, as adversidades, elas estarão presentes na nossa vida. Conforme falei na semana passada, a vida do crente não é indolor nessa terra. Estamos em um mundo caído, fora do Éden, em que as pessoas têm um relacionamento muito superficial. Por vezes, um relacionamento belicoso, cáustico. E a difamação e as fake news estão presentes. Mas, afinal, quem foi Daniel? Daniel era um jovem hebreu, filho de pais hebreus, de uma linhagem real da tribo de Judá, do reinado de Judá. Ele tinha um título de nobreza, mas a sua nobreza não era apenas por conta da sua origem de sangue. Daniel era um servo do Senhor, que achou graça diante do Senhor e que foi um grande profeta de Deus. Na Babilônia, junto com outros companheiros, Daniel foi encontrado por Deus, né, dentro desses nobres, como destaque, mesmo entre outros jovens. É o que está narrado lá no versículo 4 do capítulo 1 de Daniel. Dentre os companheiros Ananias, Misael e Azarias, ele ainda assim se destacava. Daniel se tornou muito conhecido por sua sabedoria, piedade, especialmente na observância da lei mosaica. Se formos analisar em Daniel capítulo 1, versículo 8 a 16, nós podemos ver que Daniel viveu, mesmo na Babilônia, se destacando dentro dos impérios. E a nossa lição, irmãos, vem trazendo a primeira parte sobre a vida de Daniel. Em meio à difamação, decida ter excelência de caráter. A Bíblia diz que Daniel ele tinha excelência de caráter, era de caráter excelente. Nós vivemos em um mundo caído, mas nós somos cartas vivas, escritas pela mão de Deus. De maneira, irmãos, que nós devemos observar o nosso procedimento, a nossa forma de andar, mas também nós devemos ter um caráter ilibado. Diante de uma sociedade perdida, caída, nós somos a referência para este mundo. Dias atrás, a minha esposa recebeu uma mensagem no seu WhatsApp, alguém desejando ser referência de vida espiritual no seu setor de trabalho, conforme ela é. Louvado seja Deus. Isso não é por conta do mérito dela, mas pelo que Cristo fez na vida da minha esposa. E por vezes, irmãos, nós somos reconhecidos no nosso trabalho como pessoas diferentes. Uma vez, um dos meus chefes me chamou, depois de uma conversa, né, sobre trabalho, ele falou: você tem uma luz que é diferente de todas as pessoas. Não sabendo ele que essa luz
é o reflexo de Cristo em mim pela misericórdia dele, pelo que ele fez na minha vida. Então, no meio da difamação, o crente ele tem um comportamento diferente do mundo, não de revidar. Por isso, irmãos, devemos estar atentos todas as vezes que somos provocados nas redes sociais, porque ali está a oportunidade de testemunhar, mal ou bem. O crente está sendo vigiado. E como Daniel, ele era um homem extremamente conectado politicamente com aquela sociedade, ele também era alvo de muitos dardos que eram lançados sobre ele. Daniel era alvo. Toda vez que ele se destacava, ele era alvo. Não é diferente na vida do crente. Frequentemente, todo crente é colocado no meio de 120 homens ou mais homens como destaque. Eu costumo observar nas minhas salas de aula em torno de 480 alunos que tenho por ano, e eu percebo como que os meus alunos que frequentam igreja, escola bíblica dominical, é impressionante, irmãos, como eles se destacam no momento de um seminário. É diferente, o crente, ele é diferente, porque Cristo o chamou para um caráter excelente. E se isso não faz parte da vida de um crente, cuidado, porque nesses momentos você pode não estar testemunhando da palavra de Deus. E o texto da palavra de Deus diz que Daniel é colocado, né, em uma posição de destaque, primeiramente no meio de 120 sátrapas. Contudo, dentro deste grupo, ainda haviam três pessoas que se destacavam no meio destes homens. E ainda no meio destes três, a Bíblia diz que Daniel se destacava entre os três. De maneira que, em função da sua sabedoria, de fazer o que é certo, das suas qualidades, e por ser nomeado pelo rei Dario, Daniel passa a ser perseguido. Ah, irmãos, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar quando formos perseguidos por estar fazendo o que é certo. Por amor ao Evangelho, quando somos perseguidos. E essa ideia de perseguição tem sido muito abordado em programas ditos evangélicos, em que homens fazem tanta besteira em nome do Evangelho, que muitas vezes ele vai dizer assim, eu estou sendo perseguido, mas ele está sendo perseguido não por fazer o que é certo. No caso de Daniel, profeta de Deus, ele buscava excelência em tudo que ele fazia. É o que está lá no versículos 12 e 14 ao 14 do capítulo 5 de Daniel. Ele fazia um trabalho em excelência. Era um trabalho honesto. Se formos verificar sobre esse ponto de excelência, a Bíblia está rica de exemplo e de exortação à excelência. Em Provérbios capítulo 22, versículo 29, Salmo 101, versículo 6, uma pessoa de caráter que tem palavra, Mateus capítulo 5, versículo 37, Provérbios 22, 1. No meio do nosso trabalho, nós devemos nos apresentar diante de Deus, diante dos homens. Primeiro o que fazemos diante de Deus. E por fazermos diante de Deus, sabendo que estamos prestando conta e louvando ao nosso Deus, o nosso trabalho, ele acaba sendo um trabalho de excelência. Um livro chamado Santidade ao Seu Alcance, do pastor Ivém dos Santos, ele conta uma história linda de conversão.
uma empregada doméstica, que quando aceitou Jesus e foi dar o seu testemunho perante os seus irmãos na igreja, e na sua profissão de fé, ela fala assim: pastor, quando não conhecia Jesus, eu fazia o meu trabalho com muita má vontade. Tinha vezes que eu empurrava a poeira da casa que eu trabalhava para baixo dos armários. Mas agora que eu conheço a Jesus, desejosa de agradar a Jesus, eu levanto os armários, eu levanto os tapetes, varro tudo, deixo tudo perfeito. Daniel fazia um trabalho de excelência, mas ele estava sob um contexto político. Mas você, meu irmão, no seu setor de trabalho, seja lá o que você faz, se você é um pedreiro, se você é um padeiro, se você é um enfermeiro, se você é um médico, se você é um advogado, faça com excelência. Primeiro, porque o seu trabalho vai estar agradando a Deus, exaltando o nome do Senhor. Todas as vezes que as pessoas olharem para você, falando: ali está o servo do Senhor, que faz tudo em excelência, não para agradar a homens, mas para agradar a Deus primeiramente. E com isso, o seu trabalho se torna agradável para a sua sociedade. Trabalho em excelência. Em segundo ponto da revista, ela fala que, em meio à difamação, nós devemos decidir manter o nosso relacionamento com Deus. É impossível fazer um trabalho em excelência se não tivermos afim ou dentro de um relacionamento afim com o nosso Deus. A nossa fé é revelada durante a provação. É como nós lidamos diante da dificuldade. Devemos buscar um relacionamento mais aproximado de Deus, porque Ele vai fazer com que nós nos tornemos pessoas excelentes. E mesmo que você seja difamado, nós devemos conduzir a nossa vida de maneira que, até mesmo quando forem falar mal de você, no seu trabalho, no seu colégio, na sua sociedade, entre os vizinhos, essas pessoas estejam incomodadas com isso. Em meio à difamação, decida manter esse relacionamento com Deus. Primeiro, porque a sua fé ela é revelada durante a provação. Daniel sabia que sua vida estava correndo risco, mais do que esperar de um homem amadurecido na comunhão com Deus. Ele já havia experimentado atributos sobrenaturais com Deus. Em Daniel 1, nós podemos ver a sabedoria de Daniel, que estava acima de outros sábios na Babilônia. Sabedoria dada dos céus, dada por Deus. Em Daniel capítulo 2, mostra a revelação, o dom da revelação através de sonhos e interpretação de significados dado a Deus. Daniel capítulo 2 nos narra isso. Seus amigos foram milagrosamente preservados dentro da fornalha ardente, e ali estava Daniel em oração. Daniel presenciou o poder de Deus ao tratar com um poderoso monarca pagão, Nabucodonosor, que, por conta da sua vaidade, terminou a sua vida como louco, e foi avisado por Daniel. Daniel interpretou as inscrições que foram feitas na parede do palácio de Belsazar, frutos da intimidade com Deus. Por isso, irmãos, nós devemos, no meio da provação, não devemos reclamar, lamentar, murmurar, mas neste momento é uma oportunidade de buscar um relacionamento mais afim com o nosso Deus.
porque Ele fará grandes coisas na sua vida. Não apenas para te livrar no momento dessas lutas, mas para que o nome dele seja exaltado. A intimidade com Deus faz com que todo homem experimente o livramento de Deus. Deus, ele nos defende, não da adversidade. Deus nos defende no meio da adversidade. Muitas vezes Deus não nos poupa de adversidade. Grandes servos do passado morreram de forma trágica. Isaías foi cerrado ao meio, conta a história dos povos de Deus, do povo de Deus. João Batista decapitado, Pedro crucificado e tantos outros passaram por adversidade e Deus não os poupou. Mas no momento da adversidade, Deus os poupará, seja para uma vida eterna, ou seja para um momento, em alguns momentos na nossa vida. De maneira, irmãos, que a nossa vida aqui nessa terra não é indolor. Nós haveremos de passar por aflições, haveremos de passar por adversidades. Muitas vezes nós vamos ser difamados, muitas vezes o nosso nome vai estar no corredor de fofocas, o seu nome vai estar circulando entre amigos e às vezes até mesmo dentro da igreja. Neste momento, é um momento de buscar um relacionamento com Deus, para que a gente não retribua na mesma moeda. Deus nos poupa no meio da difamação. A certeza da presença de Deus na nossa vida, ela já é suficiente. Nós não devemos perder tempo em discussões levianas que não vão levar a nada. Cuide da sua vida de testemunho, seja nas mídias sociais, seja entre vizinhos, seja no seu serviço. É um lugar muito difícil de testemunhar, porque no serviço, muitas vezes, nós estamos ali convivendo com aquelas pessoas tantos dias, que nos permite intimidade e a gente relaxa. E aí está o perigo, nesses momentos, a gente também entrar em processo de falar da vida alheia. Muito cuidado ao reagir, mas muito mais cuidado quando você falar de alguém também. Em meio à difamação, em terceiro lugar, em meio à difamação, decida não ceder. A difamação é uma potente arma de destruição capaz de aniquilar qualquer relacionamento e gerar marcas severas, podendo causar sérios problemas futuros. A difamação, ela tem um poder não somente naquele momento. Gosto muito de uma experiência de alguém que gostava de falar da vida de outras pessoas. E as consequências para ela e para outras pessoas eram muito grandes. E alguém foi, numa palavra de exortação para essa pessoa, e falou assim: olha, você deve cuidar com o que você fala, porque depois que sai da sua boca, isso vira um problema muito maior. E essa pessoa pegou um saco de pena para demonstrar o efeito colateral da fofoca e da difamação. Pegou um saco de pena e foi de cima do prédio e soltou aquelas penas. E aí, depois que essa pena voou para longe e se espalhou, ele falou: você consegue catar todas as penas? E a pessoa falou: não. Pois é, assim é a palavra que sai da sua boca. Muitas vezes, irmãos, perdemos a oportunidade de ficar calados
emitimos opiniões, palavras e algumas vezes palavras de difamação que terão reflexos, marcas severas, palavras de pais a filhos que nunca serão curadas, serão marcadas na vida inteira. Cuidado com as suas palavras. Aqueles homens foram investigar a vida de Daniel e eles não encontravam nada, nada, porque ele era um homem que conduzia o seu trabalho, a sua vida ilibada. E eles então, esses homens então, diz a palavra de Deus, busca um subterfúgio para difamar Daniel. E propõe então para Daniel que, quer dizer, propõe para o rei Dario que ninguém pudesse orar a Deus. Eles sabiam que eles poderiam fazer de tudo, que Daniel seria perfeitamente obediente. Mas no quesito a oração, Daniel não respeitaria essas leis. Parece dias muito parecidos com os nossos. Se a gente for fazer um reflexo sobre os impedimentos que nós temos tido nesses dias de pandemia, de nos reunirmos, em algumas regiões do país, não foi permitido ter a celebração do Natal. No entanto, no período eleitoral estava todo mundo junto. A igreja não pode atender acima da sua capacidade ou atender a sua total capacidade, mas quando a gente olha para a fila dos bancos, dentro dos ônibus, dentro dos aviões, as pessoas estão coladas umas com as outras. Período de perseguição. E esses homens criaram uma situação de perseguição a Daniel. Então, eles armaram um decreto. Fizeram o rei Dario assinar esse decreto. E quando eles encontram Daniel orando, esse decreto não pôde ser revogado. E Daniel, então, é lançado naquela cova dos leões. Irmãos, em meio à difamação, muitas vezes nós somos escarnecidos, mas não cedam. Não façam o papel de crente, cristão, meia boca, aquele que concorda com tudo. Nós temos posições que não podemos recuar. Daniel não recuou no quesito oração, e por isso foi lançado na cova dos leões. E duas dicas que a lição nos traz no momento de difamação, de assassinato de reputação, a lição nos traz duas dicas. A primeira é confiar sua reputação ao Senhor. Não os temais. Não há nada que haja que ficará encoberto. Tudo será revelado, nada ficará oculto aos olhos de Deus, é o que Mateus capítulo 10, versículo 23 nos diz. A primeira coisa que nós devemos é confiar no Senhor, porque Ele vai revelar ao seu tempo todas as coisas. E não adianta as pessoas esconder a sua intenção, porque Deus haverá de revelar. A segunda dica que a lição nos traz é que nós devemos confrontar gentilmente o caluniador. Devemos ter um espírito de mansidão, conforme Gálatas 6, versículo 1. Não colocando aquele difamador ou aquele caluniador numa situação de exposição maior, mas
agir com mansidão e confrontá-lo com a verdade. O pastor Hernandes Dias Lopes fala uma coisa muito interessante. Ele diz: cuide da tua piedade, que Deus cuidará da sua reputação. Irmãos, devemos conduzir a nossa vida de piedade visível aos olhos dos homens, de maneira que quando as pessoas que forem difamar o seu nome ou assassinar sua reputação, elas se sintam envergonhadas. E não duvide, porque Deus cuida da tua reputação. 3 aplicações finais para essa lição. A primeira delas é que em suas atitudes diárias você se julga agir com excelência? Como anda a sua vida lá no trabalho? Deus é quem guia a sua vida? É Ele que é representado através do seu trabalho? Dias atrás, um irmão, com alegria, falou de uma grande vitória da sua defesa de monografia que virou artigo. Ali estava a oportunidade, está a oportunidade deste irmão, e ele fez assim, de revelar um trabalho em excelência, uma área tão difícil, que é a área humana, mas ele virou uma referência. Temos várias pessoas que a gente conhece, que passam pela universidade, que é um ambiente que tem servido para criar ou desfazer reputação. No entanto, os irmãos que eu tenho visto, eles têm testemunhado do amor de Deus. Temos vencido algumas lutas. Em segundo lugar, qual a sua reação quando você é insultado, caluniado ou difamado? Você parte para a guerra? Discute no Facebook? Briga no Facebook? Você às vezes pode confrontar educadamente aquela pessoa. Mas como diz o livro de Tito, você repreende a primeira vez. A pessoa não te ouviu, deixa essa pessoa de mão. Não bata a boca. Não fique perdendo seu tempo batendo boca. Porque essas pessoas, pelo grau que elas têm de difamação, ela vai te vencer facilmente. Ela vai assassinar sua reputação facilmente. Você não vai fazer isso porque você é filho de Deus Altíssimo. Então não perca seu tempo batendo boca com essas pessoas. Em terceiro lugar, as pressões dessa vida separam você de Deus ou empurram você para mais perto dele. Aqui está o grande gol da história. No momento dessas pressões, nós devemos nos aproximar de Deus, buscar mais a Deus, buscar o conselho de Deus, ler mais a palavra de Deus. Mas se você entra em ciclo de discussões infundáveis, que não vai te levar a nada, vai acender em você a ira. Você vai se sentir mais distante de Deus. Por isso, no momento de difamação, tal qual Daniel fez, nós devemos buscar em Deus entendimento, saber que estamos num mundo caído, longe, do Éden, em que as pessoas, elas por si só, foram entregues à sua própria vontade, como está em Romanos capítulo 1. Inimigas de Deus, longe de Deus. Não espere muito deste mundo, mas busque em Deus sabedoria para vencer. Daniel participou de 4 reinados. Foi influente. A história de Daniel não parou no Velho Testamento.
A história de Daniel, ela continuou lá com os pastores, lá com os magos, quando foram em busca de Jesus. Eles tinham em memória o que foi escrito por Daniel, que o reino de Deus seria estabelecido sobre a terra e nunca teria fim, citando a palavra de Daniel. Isaías tem a mesma compreensão do reino de Deus pela promessa davídica. Então, Daniel, um homem arguto, um homem sábio diante de Deus, humilde, que fazia um trabalho com excelência. A sua vida, o seu trabalho, sua maneira de viver, transcendeu a vários momentos, tanto na Bíblia como até nos dias de hoje. Como vimos, Daniel foi livre da boca dos leões. Deus o livrou da boca dos leões. E isso serviu de testemunho para aquele rei que, embora ímpio, amou Daniel e se entristeceu até quando Daniel foi lançado naquela cova. Mas a grande parte da história é que o rei Dario, após verificar pela manhã que Daniel estava vivo, ele baixa um decreto em que é o Deus de Daniel que deveria ser exaltado. Faça o seu trabalho, irmão. Conduza a sua vida para que as pessoas, ao olhar para a sua vida, para o seu trabalho de excelência, falem assim: olha, o padrão é o padrão de Maria, do João, do Josias, da Cirleia, da Eren, do José Carlos, do José Maria, da Milena, que serve um Deus vivo. E esse trabalho que eles fazem dignifica o nome desse Deus. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai eterno, abençoe nossas vidas. Muito obrigado pelo trabalho que temos, porque ali está a oportunidade de testemunhar do Teu Evangelho, Senhor. Quanto tempo perdemos muitas vezes, Senhor, com discussões infundadas. Ó Deus, nos dê sabedoria para servir, Senhor, as pessoas, de maneira que o Teu nome seja exaltado sobre as nossas vidas. Te pedimos isso, em nome, por amor de Cristo Jesus. Amém. Irmãos queridos, tenham um excelente final de ano, que Deus possa abençoar a sua vida a cada dia mais. Vamos para o culto e vamos louvar ao Senhor com esse último domingo, nessa última escola bíblica dominical, para louvar, aproveite para louvar aquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que Deus te abençoe. Amém.